Ainda nessa pegada rubro-negra, uma vez que julho está chegando, a janela de julho, o Flamengo se movimenta para reforçar o seu elenco ainda para a temporada 23. Valeu, pessoal. Flamengo uma semana quente, agitada. Nessa semana tem também o Fla-Flu, quinta-feira, Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final. O primeiro foi 0-0, mas tem atenção também muito especial para a janela de transferências. Abre no dia 3 de julho, o Flamengo já tem 2 reforços no bolso. O Luiz Araújo, que ainda está no Atlanta United, mas já tem um acordo fechado com o Flamengo, contrato até 2027, assim como o Rossi, o goleiro, que estava no Boca Juniors e passou recentemente no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. São 2 reforços acordados. E o De La Cruz, meia do River Plate, 25 anos, uruguaio, companheiro do Arrascaeta na seleção celeste, é um alvo bem forte do Flamengo também, tem muito desejo de contar com esse jogador. O Flamengo tenta costurar o acordo com o Liverpool do Uruguai, que detém parte dos direitos, metade dos direitos do De La Cruz. Também costura o acordo com os agentes do jogador, que demonstrou interesse em vir para o Brasil, e aí depois parte para a ofensiva, aí sim, de convencer a tarefa mais difícil da equação, o River Plate, que é um grande rival sul-americano. O Flamengo imagina que vai gastar um pouco mais de 10 milhões de dólares nessa negociação para ter o De La Cruz. Então o Flamengo batalha para dar esse reforço para o técnico Sampaoli. Além disso, tem a possibilidade do Alan, volante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro bate o pé nos 10 milhões de euros. O Flamengo tenta uma composição com o Clube Mineiro, que está sendo bem resistente, duro na queda, natural, é um rival brasileiro. Então o Flamengo tenta uma composição, diminuir um pouco o valor, pagar de forma mais parcelada, de repente inserir algum jogador, mas o Galo tem sido bem resistente nessa equação aí com o Flamengo. O Flamengo tem esses 2 alvos, mas busca mais opções no mercado, um lateral esquerdo, quem sabe também um zagueiro. São essas possibilidades aí que o Flamengo está trabalhando. Então, busca dar mais umas opções para o técnico Sampaoli. Sobre saídas, o Marinho, por exemplo, tem essa questão que ele foi afastado, pode acertar com o São Paulo. O Pablo não vem sendo tão utilizado, de repente, se houver uma oferta interessante. O Vidal tem contrato até o fim do ano só, uma oferta interessante também seria o caso. E o Davi Luiz teve a renovação automática, mas se houver uma oferta muito boa, quem sabe da Europa no meio do ano, aí as partes podem também conversar. É o que o Flamengo está lidando no momento, entre idas e também vindas. Tá aí, o Flamengo também tentando se reforçar nesse meio de ano, Zupac. De La Cruz e também tem o Alan do Galo, que o Palmeiras inclusive tentou demais levar para lá. Até quanto o Flamengo ele deve se esforçar financeiramente falando para ter esses jogadores? Tem tudo que ele puder fazer. Acho que a questão nem é tanto financeira. O Flamengo pode contratar os 2 jogadores. E aí, pode liberar um pouquinho mais? Tipo, faz um esforço grande para isso? Eu acho que vale. Acho que são jogadores, assim... não são jogadores que vão mudar o patamar da equipe. Porque, assim, vamos sempre lembrar... O Flamengo sempre foi tratado por todos nós, como o melhor elenco da América Latina. E ninguém melhorou o seu elenco a ponto de ultrapassar o Flamengo. Logo, não é uma questão de ou contrata ou não vai vencer. O Flamengo tem jogadores para vencer. Não está conseguindo encaixar o seu trabalho. Então não é falta de jogador que impede que o Flamengo seja o melhor time do país, como claramente não é na atual temporada. No caso do Alan e do De La Cruz, eu acho que a palavra intensidade está muito ligada. O Alan, se eu não me engano, foi o Sampaoli, o Alan jogava no Fluminense. Se eu não me engano, foi o Sampaoli que pediu para contratar o Alan para o Atlético Mineiro. E o De La Cruz é um jogador que ele conhece de observações dentro da América do Sul. São 2 jogadores de muita intensidade no jogo. O Alan na proteção, um cara que protege e que faz a saída de 3, né, a iniciação entre os zagueiros muito bem, algo que o Sampaoli gosta demais. É o lugar onde hoje joga o Thiago Maia ou o Eric Pulgar. E o De La Cruz passeia muito no espaço onde o Gerson passeia, por exemplo. Então vai ter uma briga aí. O Vidal claramente vai perder muito espaço. Não são jogadores, na minha visão, tecnicamente, o Alan é comparável, talvez um pouco melhor do que aqueles que o Flamengo tem. O De La Cruz não é tão melhor do que aqueles que o Flamengo tem para a posição, mas é uma questão de entrega, de parte física, de competitividade, de intensidade. E o Sampaoli quer isso e sente falta disso no Flamengo. Por isso ele quer esses jogadores para essas funções. Eu acho boas contratações. Sabe quando, por falar em momento conturbado, o do Flamengo, o clima não é legal não, viu? As vésperas do Fla-Flu.
Valeu, pessoal. Mais uma semana muito agitada no Flamengo. Às vésperas aí do Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil na quinta-feira. Tudo por conta do extracampo fervendo bastante, especialmente depois do anúncio do afastamento do Marinho na segunda-feira. O Marinho, que acabou punido por não ter viajado para o Chile para a partida contra o Nublense, não se apresentou ali no ônibus, ficou no Rio de Janeiro, não teve lesão detectada e aí o São Paulo ficou bem irritado em relação a isso. Ele acabou punido, foi multado, está afastado, treina em horários alternados, pode ir para o São Paulo. A maneira que a diretoria do Flamengo puniu o Marinho foi até anunciado no dia do aniversário dele, na segunda-feira, aniversário de 33 anos. Isso não agradou tanto alguns jogadores do Flamengo, nem, claro, ao próprio Marinho. Então há uns descontentamentos internos no Flamengo em relação a algumas conduções da diretoria e também especificamente da comissão técnica, especificamente ali questão de carga excessiva de treinamentos, algumas lesões, acreditam, geradas por isso, jogadores bastante cansados até em relação a isso, por carga excessiva. Quase um mês de trabalho do Sampaoli, aí que o elenco e todo o staff, enfim, todos tiveram a sua primeira folga, o seu primeiro dia de descanso. Outras situações, como por exemplo, voltar de dias de viagem fora do Rio e ir direto para o CT, o Ninho do Urubu, desagradável. Na última semana houve uma mudança de postura, voltaram do Chile e tiveram um dia de descanso, isso já mudou um pouco, mas os jogadores até em entrevistas deixam claro, o homem não dá tanta folga para a gente, tanto descanso assim, então vão deixando claro nas entrelinhas. Houve também a fala do Felipe Luiz sobre a questão não é física, é tática e técnica, houve um incômodo da comissão do Sampaoli internamente, enfim, algumas questões a serem definidas internamente. O Arrascaeta, numa rede social, nesta terça-feira, colocou até algo no sentido de a união faz a força, vamos todos juntos mais uma vez. Ele que deve estar em campo recuperado para a partida de quinta-feira, recuperado de dores musculares, deve entrar em campo sim. No Fla-Flu, o Pedro, com uma leve entorse, fez um trabalho à parte, mas deve jogar. E o Everton Ribeiro até fez um trabalho mais no campo, lesão muscular voltando, mas ainda é difícil a sua participação. Então o Flamengo, com essas lesões musculares e os problemas internos, tentando se remontar para esse Fla-Flu, e todos acreditam que uma grande conversa interna poderia sim resolver isso, apaziguar um pouco para que o Flamengo possa se classificar quinta-feira no Maracanã. Muito bem, tá aí as informações do Pedro Henrique Torre. Ô Zupa, eu queria que você falasse, ou se você conseguisse mensurar, o quanto esses problemas de vestiário do Flamengo, eles influenciam dentro de campo. E eu não estou falando só com o Sampaoli, não. Desde a chegada do Vitor Pereira, desde o começo dessa temporada. Eles influenciam muito. Eles impedem que o Flamengo extraia o real potencial que os seus jogadores têm, né? Porque assim, a gente está vivendo uma temporada em que o Flamengo está muito mal perto daquilo que ele poderia ser, né? O Flamengo chegou a várias finais, né? Enfim, disputou títulos, chegou à final do Campeonato Carioca, está vivo na Libertadores, acho que não vai passar em primeiro, mas deve passar em segundo, mais uma ou outra vitória cola entre os primeiros do Brasileiro, está sempre por ali, mas dentro daquilo, perto daquilo que esse time tem de potencial, é um ano muito ruim do Flamengo. E por que isso acontece? Por vários fatores, e a gente vai ouvindo todas essas apurações, esses focos de insatisfação, diferentes focos de insatisfação, e a gente vai percebendo a grande zona que virou o departamento de futebol do Flamengo, né? Então, é um departamento de futebol que hoje tem uma diretoria que não consegue controlar o grupo de jogadores, não é de hoje, né? Mas hoje não consegue controlar o grupo de jogadores. A gente tem um grupo de jogadores que dentro, e isso acontece na maioria dos clubes, talvez em vários deles, mas que dentro do próprio grupo está fragmentado e não há um entendimento. A gente tem uma comissão técnica que chegou com métodos próprios, e isso já era sabido, porque é assim que essa comissão técnica trabalha, e que geralmente, e que muitas vezes gera desgaste dentro do elenco, e vem gerando desgaste dentro do elenco, de um grupo de jogadores extremamente vencedor, jogadores pesados, com muita história dentro e fora do clube, e que é difícil domar toda essa situação, e o que a gente vê é um Flamengo totalmente fragmentado, mais uma vez, né? Foi fragmentado em outros momentos com o Paulo Souza, foi fragmentado com o Rogério Ceni, foi fragmentado
com o Domenech Torrent e continua fragmentado, né? Então, a gente já falou isso aqui várias vezes. A impressão que dá é que a diretoria do Flamengo reza para encontrar um técnico que consiga trabalhar com esta situação, que ela, a diretoria, não consegue resolver. Até agora, 2 caras conseguiram. O Jorge Jesus, através da linha dura, da linha duríssima, em um momento em que esses caras não tinham o tamanho que tinham, porque eles não eram vencedores no Flamengo, foram vencedores nas mãos do Mister, e o Dorival Júnior, que conseguiu controlar, pelo período que esteve à frente do clube, todo esse panorama, essa guerra que existe, de alguma forma, com a sua leveza. E ele é um cara muito habilidoso para isso. Outros técnicos não conseguiram. Do jeito que está, tenho muitas dúvidas se o Sampaoli vai conseguir. É um ambiente muito ruim e tudo isso, a responsabilidade maior é da diretoria. Sim. E isso impede que o Flamengo seja em campo do tamanho que esse projeto realmente tem. E é claro que os resultados em campo, eles também influenciam o que acontece dentro do vestiário, né? São jogadores que ficam mal-humorados, vendo o que não conseguem entregar dentro de campo, os resultados não saem, e aí eles se irritam, e aí o mau humor gera e impera, e aí tem as divisões de grupo, e tudo isso que a gente está sabendo que está acontecendo no vestiário do Flamengo. André Kfouri, o que é que a diretoria? Não seria a hora agora do presidente, que é quem manda, conversar com o Braz e falar: Braz, você consegue ou não consegue tomar conta disso aqui? A gente consegue ou não consegue dar uma solução para esse vestiário? O que é que a gente precisa fazer? Ou você não consegue mais? Vamos procurar um novo nome para isso? Marcela, vamos lá. Se fosse uma questão apenas de resolver, né, as pessoas responsáveis pela tomada de decisão no Flamengo, né, no futebol, falar: não, vamos nos reunir aqui, vamos resolver isso, já teria sido feito em outras administrações de treinadores. Essa, entre aspas, intervenção, o diretor entrar no vestiário e falar duro com os jogadores, ou estabelecer um pacto ali: olha, vocês vão nos dar aquilo que vocês têm a capacidade de dar e nós vamos aqui também trabalhar de uma outra maneira, já que esse aspecto estão incomodando. Tudo isso já deve ter sido tentado, certamente, porque é absolutamente impossível imaginar que os diretores do Flamengo acham que a situação como está boa, como estava no início do ano, no ano passado, antes da chegada do Dorival, quando o Paulo Sousa era o técnico, durante o período com o Vitor Pereira. É óbvio que eles sabem que são problemas graves. É óbvio que eles sabem também aonde estão esses problemas. Eles só não sabem como resolvê-los. Se o Flamengo fala sempre no Jorge Jesus, não só porque ele deixou um futebol encantador e os títulos e tudo mais, e a grande expressão dessa era de investimento. O Flamengo fala sempre no Jorge Jesus porque ele foi o único treinador que, por um período maior, conseguiu controlar o grupo de jogadores. O Rafinha deu uma longa entrevista para o Bola da Vez aqui, não faz muito tempo, e ele contou, no ar e fora do ar também, como eram as brigas. Sim. Ele era meio que um representante, um interlocutor, um dos interlocutores do grupo junto à comissão técnica, junto ao Jorge Jesus, e ele contou que a coisa ficava feia. Mas assim, com frequência, por causa do estilo dele. Mas ninguém o peitava, ninguém o desrespeitava e ninguém ousava fingir que ele não estava ali. Então, é uma situação difícil. A diretoria do Flamengo não tem como resolver, não está capacitada para resolver. A diretoria do Flamengo entende de muita coisa. Aparentemente, no dia a dia do futebol, deixa a desejar, porque senão o grupo não teria os problemas internos que tem. E o time não teria tantos problemas futebolísticos originados nessas questões. Então, eu vejo como uma questão muito difícil. A terceirização da responsabilidade está sempre sendo feita. Esse treinador vai conseguir fazer isso. Esse vai conseguir. Até agora, nenhum conseguiu. Fora o Dorival, por um período menor, com um estilo diferente. E talvez esse tenha sido o grande erro. A gente falou aqui várias vezes, vai repetir. Dá para entender, dá para defender até a decisão de uma diretoria que não se contenta com o resultado. Porque isso é o que a gente sempre cobrou. A divisão na hora de fazer a análise entre o desempenho e o resultado. Se a diretoria achou que o resultado foi ok não, foi bom, que era o que se queria, 2 Copas no ano passado, mas o desempenho não estava bom e ela quis trocar, todo o poder a ela. Mas o que se soube é que os jogadores não gostaram, ficaram incomodados.
porque gostavam de trabalhar com o Dorival, gostavam da maneira como ele fazia as coisas. Ah, mas os jogadores então têm que mandar no clube? Eles não têm que mandar no clube, mas alguma influência eles têm. Sim. Dá para ver o que está acontecendo desde então. Pois é, então a diretoria ela precisa fazer alguma coisa justamente por isso. Ou ela está do lado e fazendo o que os jogadores querem, ou não. Ou elas vão e tem um ponto mais firme. E aí quando você fala, eu não vejo a diretoria tomar uma decisão, não vejo soluções para isso, ela fica num meio termo que deixa tudo muito complicado. Nem faz o que os jogadores querem e aí fazem os jogadores ficarem felizes e aí eles entram em campo felizes e conseguem entregar um bom futebol, ou elas fazem simplesmente o que quer a comissão técnica, da maneira que eles pensam também, e aí deixam os jogadores insatisfeitos e aí segue. Só mais um pouquinho. Fica difícil, né? né? Que é uma questão difícil da gente falar, Marcela, porque a gente sabe de alguns episódios, a gente sabe de alguns desgastes, mas de fato, pelo menos o que chegou a mim, as coisas que eu ouvi, não são coisas muito graves, assim, nossa, grandes fissuras, com esse eu não trabalho. Não, não é nada disso. Sim. É um conjunto, são pequenas insatisfações que aqui vão ali, às vezes ligadas à utilização de certos jogadores. Foi o Fabrício Bruno que deu uma entrevista depois da última atuação do Flamengo e disse, não dá pra gente fazer a partida que fez contra o Fluminense e depois esses últimos 2 jogos. Isso é uma janela aberta para essa situação que a gente está comentando aqui. É isso. A entrevista dele, a declaração dele, é isso. É o máximo que ele pôde fazer, publicamente, para revelar como estão difíceis as coisas no Flamengo. Pois é, e aí eu tenho informações também de bastidores do Flamengo e são informações exatamente essas, que não é um grande problema, porque é algo que se repete desde 2019. São jogadores que discutem, que brigam, que têm sim seus grupinhos e quando eles vencem, tudo fica em paz, tudo melhora. E aí eles voltam a ter harmonia, voltam a ficar felizes. Depois acaba que dentro de campo o negócio não sai da maneira como eles querem. Aí o Gabigol reclama porque não recebe a bola e aí tudo desanda novamente. Depois eles ganham e aí tudo volta a ter essa harmonia. Eu também tenho essa impressão que se por acaso o Flamengo começa a apresentar com o Sampaoli um bom futebol, a harmonia volta nesse vestiário. Se vai ser possível acontecer mais uma vez e vai acontecer nessa temporada, a gente não sabe. Veremos. Vamos seguir o Sport Center, Mota. Se você gostou do vídeo, já solta o dedo no like, compartilha aí com seus amigos e se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma novidade do Mengão. Valeu, nação!